Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sou Nick, TV 247. Desculpem eu não estar com o mesmo ânimo de todos os dias. Acabei de receber agora a notícia da morte da Fernanda Young. Fernanda Young, há poucos dias mostrei para vocês uma foto maravilhosa, duas nuas, maravilhosa foto de Bob Wolferson, referente a uma peça em São Paulo, que as duas estavam encenando. E agora, de repente, hoje, morreu Fernanda Young, agora há pouco, no sítio da família, em Minas Gerais. Não se sabe porquê, não se sabe como ainda. Morreu Fernanda Young, desculpem a falta de jeito, mas eu estava preparado, estava vindo para cá pensando em falar de Jânio Quadros, porque hoje é o dia da renúncia do Jânio, dos nazistas invadindo o WhatsApp no Brasil, e da Bruna Surfistinha, que responde às agressões do presidente Bolsonaro. Luiz Nascimento, bom dia. E de repente recebeu uma mensagem no meu telefone: morreu Fernanda Young, 49 anos. Não se sabia de nenhuma doença da Fernanda. 49 anos, linda, inteligente, maravilhosa, simpática. Estive algumas vezes com ela, aqui em Genópolis, na rua Albuquerque Lins, um apartamento maravilhoso. O marido não conhecia, porque o marido sempre se esconde. Bom dia, Quiralandim, bom dia. Bom dia. O Alexandre, meu xará, que eu sempre pensei que fosse o Alexandre Machado, chocada com essa notícia, eu também. Cláudia Cunha, que uma pessoa tão alegre, uma pessoa incrível. Como escrevia, eu sempre trazia comigo o livro dela, O Pau. Hoje eu não trouxe, mas virou o livro no qual eu coloquei as minhas paródias. 49 anos, como pode morrer uma pessoa tão jovem, tão linda? Não sei do que ela morreu, ainda não se sabe, a notícia é de agora. Tem até uma entrevista com ela no Globo de hoje. Acabei de comprar o Globo, puxa vida, que tristeza. Deixa eu ver aqui o Globo. Parece que, quer dizer, todos os outros assuntos perderam importância, né? Nazismo, Jânio Quadros, Bruna Surfistinha. Quando a gente constata que morre uma pessoa próxima da gente, jovem, linda, colunista do Globo. Deixa eu ver se tem coluna dela no Globo hoje. Tem uma entrevista com ela, no caderno Ela. Não, hoje não tem aqui Fernanda Young. Daqui a pouco eu vou ler as colunas de hoje do Globo. Tem Bernardo Melo Franco, tem Merval Pereira. Mas antes de tudo, onde está a revista Ela? Revista Ela. A capa é Fala Bela. Débora, que no passado venceu a depressão, hoje luta pela saúde do planeta. Débora Fala Bela. Fala Bela. Tem o Miguel Fala Bela também. Coluna da Danusa Leão. Aqui está, não sabia onde andava Danusa. Danusa Leão. Olha aqui.
Fernanda Nobre e Fernanda Young interpretam um casal de artistas em atrito na peça Ainda Nada de Novo, com direção de José Roberto Jardim. Já tive uma relação lésbica e foi algo intenso. Espero que todas as pessoas de bom senso sejam capazes de amar livremente, desde que haja consentimento mútuo. Diz Fernanda Young. Fernanda Young no teatro, dicas de paisagismo, quadros inspirados no universo musical e evento na Maré. Está Fernanda Young e Fernanda Nobre. Na peça Ainda Nada de Novo. A mensagem disse que tem uma entrevista com ela, ou será que é isso? Ou será que essa é a entrevista? Marta Medeiros, Débora Falabella, eu acho que essa é a tal entrevista, né? Na verdade, uma declaração da Fernanda Young, a última declaração da Fernanda Young, morrer aos 49 anos, morreu no sítio em Gonçalves, Minas Gerais. Será que aconteceu alguma coisa? Caiu de alguma pedra? Pode ter sido algo assim. Foi agora de manhã. Eu acho que é só aquela declaração dela, a última declaração da Fernanda Young, criadora de Os Normais, a série mais engraçada da TV brasileira até hoje. Como é que pode morrer uma pessoa tão jovem, sem doença, sem alegre, otimista? Três crianças, eu acho que ela tinha adotado três crianças para cuidar. Imagino o Alexandre, puxa vida. Imagino a situação do Alexandre Machado. Essa é a última declaração da Fernanda Young no caderno Ela, do Globo de hoje. Adriana Cópio, eu também amava. Todo mundo amava a Fernanda Young, uma pessoa tão simpática, tão inteligente, divertida, engraçada. Quantas crônicas engraçadas eu li da Fernanda aqui para vocês. A última que eu me lembro era da barata kafkiana, que ela sai de casa e tem uma barata no carpete, mas ela está com pressa e não consegue matar a barata. Vai fazer as suas coisas, vai para ginástica, não sei o quê, e quando volta, tá lá a barata ainda. E claro que a barata é o Bolsonaro. Tô sem ação, desculpe. Não é que eu era assim, um amigo íntimo da Fernanda, nada disso. Fernanda Young morreu, pois é. De repente, a vida e a morte são imprevisíveis, né? É, Veriterra. Eu também estou assim. Eu cheguei aqui no parque de todos os domingos,
pensando nos temas de hoje. Jânio Quadros, porque 25 de agosto de 1961, os nazistas, tinha aqui a matéria da Folha do Fábio Zanini contando como os nazistas invadiram o WhatsApp. Fernando Esteves também, estou muito chocado. Fernanda Young, a última declaração da Fernanda está aqui, no caderno Ela do Globo de hoje. Olha aqui. Foto do Bob Wolferson. Já tinha mostrado para vocês outra foto dessa série que saiu na Mônica Bergamo, né? Ela estrearia espetáculo dia 12 de setembro. Não, aqui diz que ela está em cartaz. Ah, estreia no próximo dia 12, em São Paulo, exatamente. Na mensagem que eu recebi, dizia que ela já estava encenando, mas não. Jogo de cena. Silvio Gomes, Fernanda Nobre e Fernanda Young interpretam um casal de artistas em atrito na peça Ainda Nada de Novo, com direção de José Roberto Jardim. Já tive uma relação lésbica e foi algo intenso. Espero que todas as pessoas de bom senso sejam capazes de amar livremente, desde que haja consentimento mútuo. É a frase que a última frase da Fernanda Young publicada. Já tive uma relação lésbica e foi algo intenso. Espero que todas as pessoas de bom senso sejam capazes de amar livremente, desde que haja consentimento mútuo. Diz Fernanda Young, a parceira de cena completa. Ao colocarmos duas mulheres em cena, excluímos o machismo dessa relação. Fica horizontal. Estreia no próximo dia 12 em São Paulo. Estrearia, não vai estrear mais. 49 anos. Ataque de asma seguido de parada cardíaca. Está no G1, está informando Ana Cunha. É um ataque de asma. Então ela tinha asma. Teve um ataque de asma, que coisa impossível, que coisa horrorosa. Foi passar o fim de semana no sítio. Desfrutar o fim de semana com a natureza, o marido, os filhos. Tem um ataque de asma e morre. Ari Olinski de Natal, bom dia. Estamos todos chocados com a morte súbita da Fernanda Young. Quem espera uma pessoa de 49 anos, cheia de vida, morrer? Um ataque de asma. Como a vida é misteriosa, não? Quantos mistérios. Não, olha, eu tenho 70 anos, ainda não aprendi nada. Felipe Oliveira, alguns dias o senhor citou um dos livros dela, como o Pau sempre carrego aqui. Ângela, um mal contado essa história, morreu muito nova, um choque. Não é a morte que é traiçoeira, é a vida, né? A vida é traiçoeira. Mal contada essa história. Bom, vamos saber mais tarde, né? De outros detalhes, que agora, por agora, que podemos pensar na Fernanda.
Hoje vão ser reprisados os episódios que ela criou, né? Ana Clara. Não pode ser, pois é. A morte da Fernanda Young, ainda com esse sobrenome, Young. Tinha um apartamento maravilhoso em Higienópolis, na rua Albuquerque Lins, onde eu estive 2 ou 3 vezes, quando fiz uma enorme entrevista com ela para a revista Sax. Ela foi capa da revista Sax, também com fotos do Bob Wolferson. Ela adorava o Bob Wolferson e vice-versa. Bob Wolferson deve estar também chorando como eu. Estou aqui, repito, eu não tinha assim uma relação muito íntima da Fernanda Young. Mas claro, tem o telefone dela, e-mail, né? Entrevistei várias vezes, ela é muito simpática. O marido dela é meu xará, Alexandre Machado. Eu sempre achei que fosse o Alexandre Machado jornalista, mas não é, o Alexandre Machado publicitário, que é o parceiro dela. Nas séries, né? Nas séries da Globo, parceiro dela, mas ela também tinha vários livros só dela. O primeiro, se não me engano, foi a Vergonha dos Pés, da editora Objetiva. Então a Fernanda Young morreu num dia 25 de agosto, mesmo dia da renúncia de Jânio. Eu vinha para cá pensando em falar da renúncia. O título desse programa seria Jânio, Nazistas e Bruna Surfistinha. Não, David, ela não estava em São Paulo, não. Ela estava em Minas, num sítio em Gonçalves, Minas Gerais. Mas todas as informações que temos até agora são muito sem detalhes, né? Sem detalhes, porque quem pode saber da morte? O marido deveria estar lá perto, né? O Alexandre. O Alexandre adorava a Fernanda e vice-versa. Morreu de quê, então? Morreu de... informação do G1 é que foi asma. Um ataque de asma e parada cardíaca. Aquelas mortes que nunca se espera que atinjam alguém, ainda mais uma pessoa de 49 anos, repito. Morrer aos 49 anos, no dia da renúncia do Jânio. Não sei se vocês estão interessados na história da renúncia do Jânio, mas foi no dia 25 de agosto de 1961. Nonato Nojosa quer saber da treta do Bozo contra o Merval. As palestras do Merval, né? E eu li alguma coisa no Intercept. O Intercept deu uma matéria falando das relações entre o Senac do Rio de Janeiro e a Globo, e dizendo ali que vários funcionários da Globo, das organizações Globo, fizeram palestras para o Senac e ganharam muita grana. E quem mais ganhou grana foi o Merval. 300 mil reais. E cada palestra, 25 mil reais. Então, como o Bolsonaro está em guerra com a Globo, e vice-versa, ele aproveitou a ocasião para achincalhar o Merval.
renúncia do Jânio. Suicídio? Não. Não, ninguém falou em suicídio. Aonde que eu estou lendo, li uma mensagem, um momento de suicídio, mas não, nada oficial de suicídio. Asma, parada cardíaca. Jânio Quadros, 1961. 61. Anos 60. Uma era de ouro no Brasil, que começou com Juscelino, eleito em 1955. Em 56 resolveu construir Brasília, e construiu Brasília em 4 anos. E revelou-se o gênio, o arquiteto, Oscar Niemeyer. Mas acho que vocês querem falar mais da Fernanda Young, né? Fernanda Young. Ela teve um programa de televisão, lembra? De entrevistas, muito engraçado. Felipe Oliveira sentiu minha falta em Brasília, o clima era muito bom, mas o senhor fez falta. Muito obrigado por sentir minha falta. Mas eu acho que havia ali pessoas muito boas, né, pessoas maravilhosas, pessoas competentes, pessoas que jornalistas, políticos, né, eu vi pela internet, é claro, algumas coisas. E a Fernanda era uma grande crítica do Bolsonaro. Era uma grande crítica da ditadura, contra a censura, contra tudo isso que esse governo está espalhando, pela liberdade. Uma mulher correta, né? Sobretudo correta. Eu não gosto dessa palavra guerreira, todos somos guerreiros, todos. Mas ela era firme, né? Grande mulher, como diz aqui a Adriana Cópio. Ela tinha posições muito determinadas, das quais não abria mão. Era contra a violência, contra a truculência, contra a arbitrariedade. Sempre defendeu a democracia, o Estado de Direito, além de ser muito linda, muito gata. Como é que pode, meu Deus do céu? Eu até, quando eu vi que ela ia estrear uma peça de teatro, eu até planejei, bom, vou lá fazer uma transmissão direta, ao vivo, com a Fernanda, entrevistar a Fernanda. De repente vem essa notícia, a pessoa morre num domingo. Domingo não podia ninguém morrer no domingo. Domingo não é dia de morrer. Devia ser proibido morrer domingo. Não sei se está fazendo sol em Gonçalves. Aqui está fazendo sol. Sol cada vez mais forte aqui em São Paulo. Muito vento ainda. Tanto que, olha, como estou agasalhado, muito vento. Cristiano Fiorilo, bom dia. Não sei como é que está o tempo em Gonçalves. Não sei se está fazendo sol, mas domingo, ninguém devia morrer no domingo. Domingo é dia de descansar.
Domingo é dia de brincar com as crianças, passear no parque. Domingo no parque. Aqui, eu estou aqui no parque. Como é que deixam a Fernanda Young morrer? Como é que deixam morrer num domingo? O rei da brincadeira é José, o rei da confusão é João. Um trabalhava na feira, é José, outro na construção, é João. Na semana passada, no fim de semana, eu descansar. Era um domingo no parque pra Ribeira jogar. Na Ribeira foi... Domingo no parque. Silvia Amigo. Exatamente. Morreu de asma. O G1, que é da Globo, ela trabalhava na Globo, tinha uma coluna no jornal Globo, escrevia seriados para a Globo, então é uma informação oficial. Ataque de asma e parada cardíaca. Uma vez, num Dia dos Mortos, em 1971, o Jornal da Tarde, no Dia dos Mortos, dia 2 de novembro, eu fiz uma matéria, como as pessoas morrem. Fiz uma grande pesquisa das mortes do ano de 1971 e como as pessoas tinham morrido, de quantas maneiras se morre. A gente nunca sabe como será a nossa morte. Mas quando vemos as outras mortes, imaginamos, será que também vamos morrer assim? Será que teremos asma e parada cardíaca? Será que seremos atropelados? Será que vai cair um asteroide? Ontem a minha mulher avisou que tem um asteroide que vai passar pertinho da Terra. Minha mulher também era amiga da Fernanda, muito amiga, as duas trabalharam juntas na Globo. Não sei se minha mulher já sabe da morte da Fernanda. Olá, Lisa Lisier. Domingo não é dia de morrer, não é dia de morrer. A peça que ela ia estrear, você vê que coisa que é a morte, né? A morte desorganiza tudo. Asma, ataque de asma. Ataque de asma. Morrer é uma transformação, só que é uma transformação definitiva, né? Tem gente que acha que volta, tem gente para acreditar em tudo, né? Mas a gente sabe que ninguém volta, ninguém voltou, né? Napoleão não voltou, Tutankhamon não voltou. Os grandes homens, alguém voltou para contar a história? Não, ninguém volta. Não tem outra vida, a vida é uma só. A vida é essa, esse lugar onde nós estamos. Asma mata, desde quando? Sim, um ataque de asma, a pessoa fica sem ar. Então, se você vê os asmáticos, tem sempre uma bombinha à mão.
para bombear ar, né? Para bombear o ar. E a pessoa que não tem ar para respirar morre. Fica sem ar, nos pulmões, o coração para. Bom, são as notícias. São as notícias. Asma, ataque de asma, parada cardíaca, não tem mais peça de teatro, a morte desorganiza tudo. Bruno Maricato, morreu Fernanda Young, hoje de manhã, aos 49 anos, em Gonçalves, Minas Gerais, num sítio. Ítala Paca, ela já tinha parado de fumar. Hoje vamos ver vamos ouvir falar muito sobre a Fernanda Young, né? A morte desorganiza tudo. A peça, né? Os da peça, o marido, as crianças. Ela tinha 3 filhas adotivas. Os parentes. Eu não sei se eu fico em silêncio, se eu falo mais da Fernanda, se eu leio jornais para vocês, não sei. Desculpe, mas fiquei atordoado. Ela escreveu uma coluna sobre velório, né? Não lembro dessa. Mas olha, fiquei sem ação, juro por Deus. Lê os jornais, né, Cristiano Fiorillo? Fale que estamos vivos ainda. Pois é, estamos vivos. Vamos celebrar a vida. Eu li para vocês a do velório também. Vamos ler os jornais, que é melhor, né? Vamos ler os jornais. Então, vamos falar do Jânio, então. 1961, 25 de agosto. Era um tempo maravilhoso. O Juscelino tinha construído Brasília. O Brasil era o querido do mundo, ao contrário de agora. O Brasil agora é um pária do mundo. O Brasil em 1960 era aplaudido no mundo. Era a bossa nova, era o cinema novo. O Brasil tinha tenista campeão do mundo, Maria Esther Bueno. O Brasil tinha lutador de boxe campeão do mundo, Eder Joffre. O Brasil dava aulas e maravilhava o mundo com futebol, ganhando em 58 e 62. Glauber Rocha, um gênio brasileiro, entre os maiores cineastas do mundo. Uma cidade construída em apenas 4 anos. O Brasil tinha um grande futuro. Tinha um grande futuro. Em 1961. Mas Jânio renunciou. Jânio era um grande líder popular. Ganhava uma eleição atrás de outra. Elegeu-se em agosto, no dia 25 de agosto, renunciou. Até hoje não se sabe exatamente por que renunciou. Henrique Arraes, Fernanda Young morreu aos 49 anos, ataque de asma e parada cardíaca. Sim, sempre gostei da Fernanda. Sempre gostei, entrevistei várias vezes. Fernanda Young, escritora, roteirista, autora de Os Normais.
Fernanda Torres e Luiz Fernando Guimarães, série que durou muito tempo, depois o filme de muito sucesso, se não me engano, 2 filmes de muito sucesso. Então, Jânio Quadros renunciou a 25 de agosto. Lisa Lisier, muito obrigado, Lisa, muito obrigado. Naquele momento que o Jânio renunciou, o seu vice, João Goulart, estava na China. E quando o Jânio renunciou, os militares resolveram que João Goulart não podia assumir a presidência do Brasil. Os militares. Proibiram João Goulart de voltar ao Brasil. Se voltasse, corria o risco do avião dele ser abatido. Para vocês verem como os militares sempre mandaram no Brasil, como mandam até hoje. Parece que não, mas mandam muito. Então houve uma negociação para permitir a volta do João Goulart. João Goulart voltou, mas presidente no parlamentarismo. Foi aprovado às pressas, a toque de caixa, o parlamentarismo no Brasil. Tancredo Neves, primeiro-ministro, e João Goulart, presidente. Foi essa a condição. Sob essa condição é que os militares permitiram a posse de João Goulart. 2 anos depois, um plebiscito fez com que o presidencialismo retornasse, e no ano seguinte os militares derrubaram João Goulart, iniciando 20 anos de trevas. Então, os anos 50, né, e 60 até 64, foi a época de ouro do Brasil. Na música, no teatro, Orfeu da Conceição, depois virou filme, ganhou Oscar. O Brasil brilhava na cultura, no esporte, na arquitetura. Era um povo vibrante. O mundo amava o Brasil. Agora o mundo odeia o Brasil. O mundo detesta o Brasil. Vamos aos jornais. Não sei se eu ponho óculos, se tiro óculos. Força Nacional também será enviada à Amazônia. Trecho da floresta arde no município de Altamira, o mais extenso do país, no Pará, e que registrou o maior número de focos de incêndio deste ano. Situação tende a piorar com o período mais seco a partir de outubro. Está aqui, Amazônia em chamas, município de Altamira, maior do país, no estado do Pará. Bernardo Melo Franco escreve: índios podem gerar outra crise. Anselmo Góes: Papa vai engrossar luta pela Amazônia. Miriam Leitão: para recuperar a imagem só há um método. Lauro Jardim: Vale remove famílias de casas de luxo. Merval Pereira: a fake news do presidente Bolsonaro. Vamos ver se é a resposta do Merval aos ataques do Bolsonaro.
O presidente Jair Bolsonaro, exatamente, é a resposta do Merval, que vocês até queriam saber, né? O presidente Jair Bolsonaro insiste na fake news de que eu teria recebido 375 mil reais por uma única palestra paga pelo Senac. Colocou ontem no seu Twitter a falsa informação e, numa entrevista coletiva, desafiou jornalistas a publicarem sua denúncia, entre aspas. O que eu li no Intercept é que esses 325 mil se referem a 20 palestras. No dia 5 de janeiro, seu filho 02, o vereador Carlos Bolsonaro, havia publicado a mesma mentira em seu Twitter. Como o governo mal começara e se tratava do filho do presidente, resolvi responder apenas no Twitter, esclarecendo o que realmente se passou. O 02 parecia ter se convencido da falsidade da informação que divulgara e apagou-a. Ontem, seu pai voltou ao mesmo assunto, numa demonstração de má-fé. Deixou claro, naquele seu linguajar característico, que se tratava de uma desforra por causa das minhas críticas ao seu governo. Abre aspas. Acabei de postar aí uma matéria sobre Merval Pereira. Palestra por 375 mil reais, tá legal? Tá ok? 375 pau, uma palestra no Senac, tá ok? Façam matéria agora. Se vocês não fizerem nenhuma matéria sobre isso amanhã no jornal, eu não dou mais entrevista para vocês, tá legal? Tá combinado? Toda a imprensa, tá combinado? E tem mais nome também. Eu só botei um nomezinho hoje. Não estou perseguindo ninguém. Agora, gastar dinheiro público para palestras, aí é brincadeira. Fica escrevendo o tempo todo lá críticas. Criticar, mas mostrar que é uma pessoa isenta, né? Imprensa isenta. Se não fizerem matéria escrita amanhã nos jornais, não tem mais entrevista para vocês aqui, tá legal? Isso é um presidente da República falando. Muito obrigado. Não vi o nome da pessoa que depositou 10 reais, muito obrigado. Deixar de dar entrevista se jornalistas não fizerem o que ele deseja. Essa ameaça seria apenas risível. Não dissesse ela muito de uma personalidade que a cada dia se mostra mais autoritária e desgostosa de poder muito, mas não poder tudo. Não é o desejo do presidente que satisfaço agora. É por respeito aos meus leitores que esclareço novamente o episódio, usando desta vez a coluna. Em março de 2016, eu e diversos outros jornalistas e economistas fomos contratados para participar do mapa estratégico do comércio, da Fé Comércio do Rio. O projeto previa 15 palestras em diversas cidades do estado do Rio, analisando as perspectivas políticas e econômicas naquele ano de eleições municipais. Os 375 mil reais de que fala o presidente, portanto, não se referem a uma palestra, mas às 15 previstas para os anos de 2016 e 2017. Na verdade, não recebi esse total, pois o programa foi interrompido e acabei dando 13 palestras, que foram noticiadas nos jornais locais, em informes publicitários da FEComércio do Rio, em sites e filmadas. As palestras eram abertas a representantes do comércio, da indústria, da educação, políticos locais, estudantes. Cada palestra teve a respectiva nota fiscal, incluindo os impostos devidos, e foi declarada no meu imposto de renda. Tá ok? Olha aqui a charge do Chico.
o Chico retratando o presidente da República em ação. Esse é o presidente da República do Brasil. Tristes Trópicos, escreve Dorit Haracim. Mesmo não estando mais em janeiro de 1822, vale pegar carona em Dom Pedro I para registrar o momento atual, tão decisivo para o futuro do país. É, para o bem de todos, informação geral da nação, sobretudo dos habitantes palacianos em Brasília, que transcrevemos abaixo um trecho do livro Choque, A Terra Inabitável, uma História do Futuro, de David Wallace Wells, best-seller nos Estados Unidos e recém-lançado no Brasil. Companhia das Letras, a obra é solidamente referenciada. As 281 páginas de texto seguem-se outras 77 só de notas e fontes bibliográficas. O trecho pensado é de compreensão universal, mesmo para quem é avesso a leituras sobre a questão ambiental. Quando uma árvore morre por processos naturais, incêndio ou ação humana, libera da atmosfera o carbono armazenado, às vezes por séculos. Nesse sentido, ela é como um carvão. E é por isso que o efeito dos incêndios florestais sobre as emissões é um dos ciclos de retroalimentação climáticos mais temidos. O medo de que as florestas do mundo, normalmente sumidouros de carbono, se tornem fontes de carbono, liberando todo esse gás armazenado. E mais incêndios significam mais aquecimento, que significa mais incêndios. Simples assim. Na Califórnia, um único incêndio florestal pode eliminar por completo os ganhos de emissões conquistados no mesmo ano, graças a todas as políticas ambientais agressivas promovidas pelo Estado. Hoje, as árvores da Amazônia ficam com um quarto de todo o carbono absorvido por ano pelas florestas do planeta. Mas em 2018, o presidente eleito Jair Bolsonaro prometeu abrir a selva tropical para o desenvolvimento, ou seja, para o desflorestamento. Quanto estrago uma só pessoa consegue causar ao planeta? Um grupo de cientistas brasileiros estimou que entre 2021 e 2030, esse desflorestamento liberaria o equivalente a 13,12 gigatoneladas de carbono. No ano passado, os Estados Unidos emitiram cerca de 5 gigatoneladas. Isso significa que essa política sozinha teria o dobro ou o triplo do impacto de carbono anual de toda a economia americana, com todos os seus aviões, automóveis, usinas a carvão. Ninguém emite mais carbono do que a China. O país foi responsável por despejar 9,1 gigatoneladas no ar em 2017. Isso quer dizer que a política de Bolsonaro equivale a acrescentar, mesmo que apenas por um ano, uma segunda China inteira ao problema de combustível fóssil mundial, sem contar os Estados Unidos.
Eu não sei porque a Doris falou em Dom Pedro I, não vi nenhuma relação com Dom Pedro I até agora. Ah, ela fala da independência. É nossa responsabilidade pela indigência ambiental a que o Brasil desceu, do país inteiro, de quem vota e de quem não vota. Dadas as sandices e aberrações de alta periculosidade proferidas sobre nossas queimadas por membros do governo Bolsonaro, a começar pelo próprio presidente, é um alívio o Brasil estar a um oceano de distância do que se discutirá em Biarritz. Mas é nossa responsabilidade pelo estado de indigência ambiental a que o Brasil desceu, do país inteiro, de quem vota e de quem não vota, ou de quem só vota. Tristes trópicos em chamas. O Brasil na fogueira, escreve Bernardo Melo Franco. As imagens da Amazônia em chamas estão queimando o filme do Brasil no exterior. Com palavras e ações, o governo de Jair Bolsonaro estimulou o avanço dos desmatadores sobre a floresta. Agora o país inteiro está na fogueira, sob risco de sofrer um boicote internacional. A semana terminou com protestos em embaixadas, críticas de líderes do G7 e manchetes negativas nos principais jornais do mundo. Nossa reputação sofre o maior desastre em 50 anos, definiu o embaixador Rubens Recupero, ministro do Meio Ambiente no governo Itamar. É um caso único de harakiri diplomático. Em menos de 8 meses, Bolsonaro conseguiu unir a comunidade científica, os ambientalistas e a opinião pública internacional contra o governo que dirige. Depois de hostilizar doadores do Fundo Amazônia e tentar culpar as ONGs pelos incêndios, o presidente se refugiou no patriotismo para rebater líderes estrangeiros. Na quinta-feira, ele acusou o francês Emmanuel Macron de expressar uma mentalidade colonialista ao condenar a devastação da floresta. O tom conspiratório foi endossado pela ala militar do governo. O general Vilas Boas falou em ataque à soberania brasileira. E o general Heleno reciclou a tese de que haveria um movimento mundial para frear nosso inevitável crescimento. Meu Deus, onde estamos? Onde vivem essas pessoas? Inevitável crescimento, o país está indo para a merda. As pessoas sem dinheiro, sem emprego, e vem um general dizer que é inevitável crescimento, que o mundo quer impedir. O crescimento do Brasil é queimar a Amazônia? É assim que o Brasil cresce? Além de soar antiquado, o discurso nacionalista não combina com as ações do Planalto. Há menos de um mês, Bolsonaro disse que deseja abrir as terras indígenas para mineradoras americanas. Esse é o nacionalismo do Bolsonaro, o presidente que usa o boné do Trump. Além de soar antiquado, o discurso nacionalista não combina com as ações do Planalto. Há menos de um mês, Bolsonaro disse que deseja abrir as terras indígenas para mineradoras americanas. Por isso eu quero uma pessoa de confiança minha na embaixada, acrescentou, referindo-se à indicação do filho Eduardo. Em outro sincericídio, o 03 passou um atestado de inadequação à diplomacia,
ao divulgar um vídeo que chama o presidente da França de idiota. Seria melhor entregar a embaixada a Neymar, que tuitou um anúncio de relógio, enquanto os jogadores europeus se mobilizavam contra as queimadas. A ofensiva do bolsonarismo contra as terras indígenas pode provocar a próxima crise na reputação do país. Aos 89 anos, o cacique Raoni tem rodado a Europa para denunciar a pressão de garimpeiros e desmatadores sobre os povos tradicionais. Na sexta-feira, ele acusou o presidente de incentivar a destruição da floresta. É por isso que os garimpeiros e madeireiros estão colocando fogo, disse Raoni. Ele se reuniu até com o Papa, mas Bolsonaro se recusa a recebê-lo, alegando que ele não representa o Brasil. Por aqui, o líder indígena Davi Kopenawa tem alertado para o aumento das invasões em território Yanomami. O garimpeiro continua porque o Bolsonaro está apoiando ele. Todo mundo sabe, disse na sexta-feira. O garimpo não vai trazer benefício ao povo Yanomami. Vai trazer doença, cachaça, pistola para matar. Em debate no Instituto Moreira Salles, o xamã se disse revoltado com o presidente. Ele só sabe mentir, enganar. Está dizendo que a terra é grande, é rica e tem pouco índio. Ele não me engana, não. Fernanda Young morreu aos 49 anos em Gonçalves, no sítio. Tudo bem? Estamos aí, estamos trabalhando, claro. Tudo bem? Como está? Alex, Sim. conheço você, eu conheço muito o Paulo. Ah, é? Muito amigo do Paulo Moreira Leite. Ah, é? Faz tempo, Sim, é? Amigo de, como amigo de faculdade. Ah, é? Aonde? Na USP. Ah, na USP? É. Ah, é? Estudou com ele? Não, ele fez jornalismo, né? Eu fiz engenharia, mas Ah, militava lá politicamente. ah, tá. E você Como é que virou... tá o Brasil 247? Tá, o Brasil dos Quadrinhos está bem. Quem está mal é o Brasil, né? É. O Brasil é que está mal, É um né? negócio maluco, né? Eu até hoje, eu nunca vou entender como é que foi eleita essa pessoa, né? Negócio Pode foi explicar, um perfil histórico violento, né? sociólogos, não sei, psicanalistas, mas elegeu o pior de todos. Eu trocaria o Bolsonaro pelo Tiririca hoje. Sem brincadeira. Não, Tiririca. Se me dissessem, você gostaria que o Bolsonaro saísse no lugar dele e ficasse Tiririca? Eu aceitaria. O Tiririca é melhor, só por uma razão, ele tem coração. Mais humano. Ele tem coração, porque essa pessoa não tem coração. Às vezes eu tenho... Você sabe que está tendo ele tá perdendo o capital político dele numa velocidade. Mas junto com o capital político está destruindo o Brasil, né? Esse que é o negócio. Ele perde o capital político, mas... E nós que perdemos muito mais, né? A imagem do Brasil lá fora agora é o quê? É um país que destrói a floresta, que elegeu um presidente imbecil, Que persegue artista, que persegue a cultura, quer dizer, o que restou do Brasil dos brasileiros? Né? O Brasil tinha o melhor futebol do mundo, tinha o samba, o carnaval, a praia, a Amazônia. O que é o Brasil? Qual é a imagem do Brasil hoje? Não, ele compra briga com todo mundo, eu nunca vi um negócio daquele. Venezuela, Paraguai, Oriente Médio agora Hezbollah, tá querendo caracterizar como terrorista. Por quê? Tá, Estados Unidos caracteriza. Mas daí Estados Unidos caracteriza, a Europa não caracteriza, ninguém caracteriza, quer trazer o terrorismo pra cá? Pois é. É claro. É louco. Totalmente. E essas loucuras dele ensejam a volta dos nazistas. Não, Você viu essa matéria aqui na Folha?
Hoje eu não vi. Olha aqui. Olha aqui. Grupos no WhatsApp negam o Holocausto e propagam nazismo. Reportagem de Fábio Zanini, hoje na Folha. Olha aqui o que acontece. Símbolos nazistas no WhatsApp. É isso que esse governo estimula. Olha isso. Olha o que acontece. Às 17h35 da última terça-feira, dia 20, uma pessoa identificada como Bressan fez um desabafo num grupo de WhatsApp. Aspas. Sou capaz de morrer por este país. Queria matar os maçons, os deputados, os sionistas, todos esses hereges. Finalizou com Rei Hitler, saudação nazista, que significa salve Hitler. 3 minutos depois, Rael, que tem a figura de uma suástica ao lado de seu nome, respondeu, Rei Hitler. Foi seguido por um terceiro membro da comunidade virtual chamado Luiz Gustavo. Meus parabéns, irmão, mandou bem demais, Rei Hitler. E incluiu 6 emojis de uma mão espalmada e 6 de um bonequinho com o braço levantado, imitando o gesto de seguidores do ditador alemão. O diálogo ocorreu no grupo Fascismo Vive, criado em 10 de agosto, e que até quinta-feira reunia 80 participantes. Nas últimas 2 semanas, a Folha acompanhou incógnita esse e outros grupos de extrema-direita ativos no WhatsApp, a maioria deles formados recentemente. Imagens de Adolf Hitler e de Mussolini são frequentes, assim como a negação do Holocausto judeu, a hostilidade a imigrantes e a defesa do nacionalismo. Além dos líderes nazifascistas, são louvadas figuras como o integralista Plínio Salgado, o ditador português Antônio Salazar e o deputado federal Enéas Carneiro. Esse também foi um propagador das ideias de extrema-direita no Brasil. Há ainda vasto compartilhamento de links e memes contra o PT e a esquerda em geral. Já a defesa do governo Jair Bolsonaro não é unânime. Parte dos membros o consideram liberal demais. Criado em 20 de maio deste ano, o grupo Recrutamento Fascista tinha 87 membros na semana passada. Entre seus motes estão antisionismo, contra tudo e todos que propagam e financiam o Estado de Israel. E antiglobalismo, contra toda a agenda da ONU e toda a degeneração imposta pela putada internacional. No dia 14 de agosto, um membro identificado como Gabriel fez um pedido. Alguém manda o hino da SS? Da SS, por favor? Em referência à organização paramilitar de Hitler. Em 10 minutos apareceu um link com o áudio no grupo. Pouco depois, outra pessoa compartilhou a íntegra do livro Minha Luta, de Hitler. Um usuário de nome Anderson sugeriu que se fizesse uma versão audiobook, ao que Salazar, um dos administradores do grupo, completou para a diversão de outros membros. Na voz do Cid Moreira. A negação do genocídio dos judeus na Segunda Guerra é tema constante. Circulam textos de negacionistas como o gaúcho de origem alemã Siegfried Ellwanger Castan e o francês Robert Faurisson. Para eles, a existência de campos de concentração e câmaras de gás, amplamente provados historicamente, são farsas criadas por um suposto lobby judaico internacional.
Também é frequente o compartilhamento de um vídeo que supostamente provaria que o campo de Treblinka, na Polônia, onde morreram 900 mil judeus, nunca existiu. Há ainda montagens da Estrela de Davi, símbolo do judaísmo, com imagens de ratos e figurinhas da bandeira de Israel queimando. Sieg Heil, saudação nazista que significa Viva Vitória, é um cumprimento comum. No grupo Integração, criado em 2018 e com 255 membros, é comum o cumprimento Anauê dos integralistas. Há diversas críticas a uma suposta conspiração comunista internacional, capitaneada pela China, contra os interesses brasileiros. Os comunistas chineses têm financiamento da China para abrir comércio no Brasil. Já o brasileiro é abandonado pelo Estado, que deveria protegê-lo desses abusos, disse um participante. Linha Parecida segue o corrente nacionalista. Criado no último dia 6 de agosto e com 201 participantes, define-se como um grupo nacionalista da terceira política, termo utilizado pela extrema-direita para se distinguir dos liberais capitalistas e dos comunistas. Os diálogos em geral ficam nos campos da retórica e da propaganda. Nos dias em que a Folha acompanhou os grupos, não foi possível identificar ações concretas de violência sendo tramadas. Ainda assim, há frases agressivas como tem que criar um exército particular e exterminar comunista LGBT e odeio argentinos, falam do nosso país e são esses fudidos encrencados. Membros que ousem postar algo que destoe do pensamento geral do grupo são prontamente expelidos. Eliminei um puto comunista, disse um membro do grupo Fascismo Vive, identificado como Emerson. Me senti membro da Gestapo agora, kkk, respondeu Augustinho, outro integrante, em referência à polícia secreta de Hitler. Quanto a Bolsonaro, a maior parte das opiniões é favorável, muitas vezes colocando-o como vítima de um sistema que não o deixa governar. A culpa não é do governo Bolsonaro, e sim dos grandes poderosos políticos, empresários, militares. Infelizmente, o governo Bolsonaro trabalha sob pressão todo dia, declarou o usuário Ferreira, do Grupo Integração. Para Jó, outro membro do grupo, contudo, o presidente decepcionou. Anauê, irmãos e irmãos, guerreiros e guerreiras, houve muitos motivos para votar nele em 2018. Os principais, a questão das armas e a necessidade de afastar o PT do poder. Mas nós não compactuamos com a escolha do Bolsonaro em se tornar liberal. O eletricista desempregado Matheus Roque, 20 anos, é um dos administradores do grupo Fascismo Vive, mas se mostrou surpreso quando a Folha o procurou. Nem sei como fui parar lá, afirma ele, morador de Guarulhos. Roque se diz admirador de Mussolini e Hitler por pregar ordem e disciplina. Hitler foi o único que teve coragem de defender a Europa. Ele destruiu a Europa. Hoje só vemos degeneração, diz ele, que vê contradições nos relatos de historiadores sobre o genocídio. Só mostram uma versão, não os dois lados da moeda, afirmou sem expandir seu raciocínio. Tá aí. Como eles não praticaram nenhuma ação criminosa, estão livres, leves e soltos. E ninguém vai fazer nada. Tem a notícia na Folha. A polícia não vai agir. Só vai agir quando eles matarem alguém.
Ao contrário da Alemanha, onde ontem houve protestos contra a extrema-direita, contra o crescimento de partido de extrema-direita na Alemanha. As pessoas vão para a rua para impedir o crescimento da extrema-direita. Aqui as pessoas ficam paralisadas. E a polícia esperando alguma morte para entrar em ação. Enquanto eles não matarem nenhum judeu, nenhum argentino, nenhum LGBT, eles podem continuar propagando ódio à vontade. Isso aí. Esse é o retrato do Brasil. Você está trabalhando, né? Está trabalhando? Tô aqui ao vivo, Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Não tem jeito. Com certeza. Não tem jeito. Tem muito trabalho pela frente aí, né? Eu só sei fazer isso, eu só sei ser jornalista. Então agora que tem esse meio incrível, que você num celular pode falar com o mundo, Não, e jornalistas estão sendo perseguidos também, né? ah sim, todos. Qualquer um. Da matriz ideológica. Então, quem faz críticas ao governo, o Bolsonaro vai para cima, ele e esse exército aí das redes sociais, né? Você vê, o próprio Merval Pereira, um cara do Globo, né? Aquele outro, Marco Vila também, né? O Vila foi demitido, o Reinaldo Azevedo está sendo atacado. Todos que não concordam, todos que criticam, tem que ser esmagados. É a lógica do nazismo. Esse cara sempre foi nazista. Não sei como é que as pessoas não sabiam que ele era um nazista. Você lembra daquele episódio? Ele ainda era deputado. Fizeram a montagem de um cartaz, ele com o bigodinho de Hitler. Ele disse que não se importava. Que ele só se importaria se ele fosse identificado como gay. Mas que não tinha importância compará-lo a Hitler. Ele foi carregado como terrorista no exército. Pois é. Sempre foi provocador, sempre foi terrorista. E os brasileiros, nunca vão entender isso, escolheram o pior de todos. Escolheram o pior dos brasileiros. E tem o seguinte, tirar esses caras do poder não é fácil. Não é fácil. Quando tiver eleição e ele perder, vai dizer que foi fraude. E vai querer botar o exército lá as eleições. Não aceita, eles não aceitam. Não aceitam. Não aceitam derrota. Não aceitam derrota eleitoral. São truculentos. Não tem diálogo. Com nazista não tem diálogo. Nunca teve diálogo. É verdade. Vamos ver se esse povo acorda, né? Só uma rebelião muito forte aí, cara. Não tem rebelião forte. Não é isso, não. Não tem. Qual é a rebelião forte? O que é uma rebelião forte? Há quanto tempo em Hong Kong estão as pessoas no aeroporto e tal? Você viu acontecer alguma coisa? Quando acontece, é a repressão. Eu não tenho dúvida. Mas se der uma... Isso aí é fantasia. Não tem povo na rua. Se o povo for para a rua, vai ser esmagado pelos tanques. Não tem, entendeu? Essa é a solução sempre mais fácil. Em São Paulo, totalmente espontâneo ali na Paulista. Foi um negócio espontâneo. Sim, pois é, mas hoje, que seria a convocação oficial, deve ter menos gente que ontem, sexta-feira. O que acontece é o seguinte. No fim de semana contra o governo, na outra semana a favor do governo. E aí? É diferente na ditadura. Na ditadura ninguém tinha coragem de se dizer de direita. Ninguém sai na rua defendendo ditadura. Agora tem os idiotas que saem na rua defendendo o Bolsonaro. Então, o país está dividido. Não tem uma maioria contra o Bolsonaro capaz de sair para a rua.
Então é o seguinte, quando foi a última vez que o povo saiu à rua no Brasil? 84, não é? Sim, milhões de pessoas nos comícios, não é? Não foi a última vez? Porque de lá para cá, em 2013, quem saiu para a rua foi a direita. Foi a direita que saiu para a rua em 2013, para derrubar a Dilma. Então, primeiro que não tem maioria para sair para a rua, a gente sempre fica nessas, não, mas o povo vai acordar, vai para a rua. Não tem essa maioria para ir para a rua. O caminho tem que ser eleitoral, porque nós não temos armas. Você vai para a rua fazer o quê? Se os caras vierem com tanque, você vai segurar o cartaz? Vai ser esmagado? Luta armada? Hein? Como é que você vai enfrentar na rua? É muito fácil falar, vamos pra rua. Tá bom. E aí? Vai fazer o que na rua? Vai protestar. Você acha que vai ter, se tiver uma rebelião muito forte popular, vai ter... É claro. Vai ter repressão Ué? militar? É lógico. Mas Porra. os militares Como é? estão desgarrando dele? É, mas na hora que... Não. Primeira coisa, não acredito em nenhuma rebelião popular. Segunda coisa, uma rebelião popular vai ser esmagada imediatamente, como acontece nos outros países, como aconteceu em outros países. Aonde que o povo na rua levou a democracia? Me aponta um lugar. Primavera Árabe, era povo na rua, levou para a democracia? No Egito? Ou levou para a ditadura? Esse negócio de que o povo na rua vai levar para a democracia é muito relativo. E os exemplos históricos disso. No Brasil você teve aí mudança com o povo na rua, nas diretas, você teve... Então, mas por quê? Por que teve nas diretas? Porque foi uma coisa organizada. Organizada pelos governadores. Não foi uma porra louquice. Ah, vamos pra rua, vamos... Não teve violência. Então... Tem um movimento organizado da sociedade civil. Pois é. Uma resposta da Então, sociedade. mas... O cara está acabando com o Brasil. Exatamente. Da sociedade civil, não se organizar. Exatamente. E pôr o povo na rua para fazer pressão. Vamos deixar esse cara aí 4 anos e mais 4 para acabar com tudo? A primeira... Ele está com uma velocidade de destruição terrível, terrível. Não, nunca. Uma velocidade de maldade que eu nunca vi um negócio desse. É uma atrás da outra. É uma atrás da outra. É econômico, político, cultural. Eu acho que o primeiro embate é nas eleições do ano que vem. Para ganhar as prefeituras, entendeu? É o primeiro passo. Né? Eu acho que a articulação da sociedade, tudo pode até vir por um caminho de Congresso transformar em parlamentarismo, deixar de lado. Eu acho que vai ter uma saída antes. Não acho que aguenta 4 anos esse cara. O estado de destruição é muito forte. Eu também acho terrível. Inventaram uma pauta que o Brasil estava quebrado, que o Brasil não estava quebrado, para impor uma pauta liberal. Claro. O negócio já... Não, a Previdência não vai alterar nada a economia. Imagina se vai aquecer a economia. A lei da democracia aí, da economia democrática também, é só retirar direito, entendeu? Então, o povo vai vendo isso aí, né? Mas deixa ele lá, dá um abraço para você lá. Tá bom. Um abraço para você. Como é que você chama? Para eu falar pro Paulo. Cerqueira. Cerqueira, ele vai saber. Fala que moramos juntos lá no prédio ali, no São Paulo Inn. No São Paulo Inn. Cerqueira do São Paulo Inn, tá legal, obrigado. Então, meus caros amigos, a morte da Fernanda Young acabou com o domingo de todo mundo, né? Acabou com o domingo de todo mundo. Mas vamos em frente. Eu queria ler para vocês a Bruna Surfistinha, mas eu acho que é melhor à tarde vamos continuar com os jornais, não é? Já estou aqui há 1h20 conversando com vocês.
Agradeço muito a participação de todos. Peço que todos compartilhem, por favor, para que mais pessoas se inscrevam no canal e para que a gente possa continuar conversando, discutindo, refletindo a respeito do que está acontecendo no Brasil e no mundo, sempre do ponto de vista jornalístico. Eu acho que a melhor forma da gente entender a realidade é através do jornalismo. A diferença entre a notícia e o boato é que a notícia tem que responder a 5 perguntas fundamentais: quem, o que, como, onde e por quê. Se essas perguntas não estão respondidas, e são as fundamentais, ainda não é uma notícia, é um boato, ou é uma notícia incompleta. Não compartilhem boatos. Boatos confundem ainda mais o horizonte. Quanto mais confuso o horizonte, menor a chance de entendê-lo. E sem entendê-lo, não há como transformá-lo. Muito obrigado a todos. Estaremos juntos à tarde para continuar a nossa conversa de domingo. Um domingo sem Fernanda Young. Vamos falar mais de Fernanda Young logo mais à tarde. Espero contar com vocês. Muito obrigado. Até a próxima.